Ela pronunciou essas palavras com um sorriso tão venenoso que quase senti o ar se cortar entre nós. Ora, querida, quando se ganha o dobro, quem precisa afogar as mágoas em pão de forma? Enquanto eu equilibrava um prato de papel com um sanduíche de atum e meia banana amassada, ela ostentava uma salada de $27, que parecia ter sido regada com as lágrimas de estagiários explorados. Mas não era a comida que me revoltava. Era o coro de risadas ao redor, hienas promovidas a gerentes que, em um piscar de olhos, esqueceram os tempos em que aqueciam hot pockets no micro-ondas ao meu lado. Mudo, fitei meu sanduíche, desejando, com cada fibra do meu ser, que ele se transformasse em um gordo pacote de indenização. Mariana Souza, com sua arrogância recém-descoberta, não fazia ideia de que, 5 minutos antes, eu havia recebido um envelope anônimo na minha mesa. Sem remetente, sem bilhete, apenas uma impressão granulada em preto e branco de um log de sistema, datada das 2h47 da madrugada do último sábado. Um segredo obscuro, sussurrando promessas de vingança. Um arquivo assassino jazia ali, batizado como Manager Overtime entre final 2XLSX. O problema? Nosso sistema de folha de pagamento se trancava impiedosamente toda sexta-feira, às 18 horas. Era uma regra de ouro, gravada a fogo na mente de todos. Todos, exceto Mariana Souza. Lá estava a prova, cravada no sistema, o login dela, uma edição manual, um acréscimo de 8,0 inacreditáveis horas extras, mascarada sob o eufemismo de correções. Correções, hein? Por 6 longos meses, eu me mantive em silêncio, engolindo sapos. Assisti, impotente, enquanto ela se apossava dos meus relatórios, fórmulas que eu vinha aprimorando desde a era Bush, transformando nosso departamento em um palco grotesco para seus discursos vazios. A mulher vomitava hashtags, chamava a matemática básica de insight algorítmico e os funcionários do RH de engenheiros de sucesso. Mas algo naquele registro, algo ali exalava não apenas o fedor da fraude, mas o aroma tentador da oportunidade. A semana da auditoria se aproximava como uma tempestade, e eu, prevendo caos, havia feito uma cópia daquele arquivo. Depois outra. E mais 5. Uma delas, a mais preciosa, repousava escondida em um pendrive, sob o forro surrado das minhas velhas botas de trabalho com biqueira de aço. Um sorriso frio se desenhou em meus lábios. A hora da verdade estava chegando. Outro eu carreguei em um Gmail esquecido, vinculado a um e-mail que criei em 2004 para pregar uma peça no meu primo. Não era sobre a piada em si. Era sobre o tempo. Veja bem, Mariana Souza tinha seu ritual. Todas as segundas-feiras, ela fazia uma sincronização de visibilidade na sala de conferência C. Ela promovia o trabalho de outras pessoas para a alta administração, usando palavras como vizinhança flexível e cascatas de fluxo de trabalho. E todas as semanas, o projetor por padrão mudava para a unidade interna compartilhada. Se alguém, digamos, eu, carregasse um arquivo no momento certo, um arquivo com título inócuo como resultados trimestrais finais PPTX, e esse arquivo por acaso contivesse capturas de tela de cada hora extra falsa que ela fez nos últimos 5 meses. Bem, então, talvez ela finalmente soubesse como é ser um atum e experimentar a humilhação. Mas isso não era o melhor. Longe disso, porque este envelope anônimo tinha uma marca d'água, fraca, mas distinta, se você a segurasse contra a luz. Dizia, propriedade do Departamento de Conformidade, apenas para uso interno, o que significava uma coisa, eu não era o único de olho nela. E quem quer que fosse, ele tinha acabado de fazer seu primeiro movimento. Na manhã seguinte, cheguei cedo. Antes do faxineiro, antes dos meus arrependimentos. Minha respiração embaçou as portas de vidro enquanto eu ficava do lado de fora do prédio, olhando para dentro como um fantasma esperando que os vivos estragassem tudo de novo. Lá dentro, as luzes começaram a se acender uma a uma. Passei pelas baías silenciosas, joguei minha garrafa térmica na mesa como um tambor de guerra e abri a unidade compartilhada com a fleuma de alguém prestes a puxar o pino de algo bonito. Clique. Upload. Nomeei os resultados trimestrais finais PPTX. Primeiro slide. Bem-vindo. Segundo slide. Receita real versus horas reivindicadas. Slides de 3 a 47. Registros de horas extras de Mariana Souza, cada um com carimbos de data e hora, seu login e setas vermelhas apontando para onde a matemática se transformava em magia. Fechei o arquivo com um clique seco, concedendo permissões de visualização a todos. Configurei a apresentação para iniciar automaticamente na área de trabalho padrão da sala de conferência C. Encostei-me na cadeira, saboreando um gole de café,
como se estivesse bebendo a última gota de sanidade antes de uma tempestade. Precisamente às 9h03, Mariana Souza fez sua entrada triunfal, trajando um blazer verde inveja de consultório dentário e saltos que retinham como uma contagem regressiva para o desastre. Ela me lançou um olhar fugaz, quase imperceptível, e então disparou para a reunião, como se estivesse adentrando o maldito campo minado. Eu a segui lentamente, mantendo uma distância estratégica, invisível, mas atenta ao estalo plástico de sua goma de mascar. Sala de conferência C, o palco do nosso drama. Lá dentro, a habitual fauna corporativa, vice-presidentes engravatados, diretores com ar de importância, e um sujeito do marketing, sempre com a expressão de quem foi pego no flagra pesquisando como parecer ocupado no Excel. Mariana Souza conectou seu laptop. A tela piscou, hesitante. Ela abriu a boca, pronta para despejar seu habitual sermão sobre sinergia de equipes. Mas então, o projetor ganhou vida, e o mundo, como conhecíamos, se desfez. Primeiro slide, seu nome, em letras garrafais. No segundo, uma tabela fria e implacável. No terceiro, a bomba. Uma captura de tela do log das 2h47 da manhã, a prova irrefutável que jazia no envelope. De repente, o ar ficou rarefeito, gelado, como se o próprio ambiente pressentisse a iminência de um espetáculo sagrado, ao mesmo tempo, terrivelmente profano. Mariana Souza estacou, paralisada. Isso não é meu, murmurou, a voz quase inaudível. Asterisco clique, asterisco quarto slide surgiu, impiedoso. Um gráfico acusador. Seu nome, asterisco Mariana Souza asterisco, em negrito, como se a culpasse diretamente. Uma lista de períodos de pagamento, cada um manchado com horas extras não autorizadas. Pedro, do departamento financeiro, apertou os olhos, um predador farejando sangue. Estranho, temos dados duplicados aqui, disse ele, a voz carregada de suspeita. Mais estranho ainda. Nunca aprovamos horas de fim de semana para reconciliação. Principalmente não asterisco 36 asterisco delas em 2 semanas. Mariana piscou, atordoada, tentando desesperadamente entender. Deve ser um erro. A formatação está, mas sua voz foi interrompida por outro asterisco clique asterisco. O quinto slide. A sentença final. Uma comparação cruel entre suas horas declaradas e o tempo de atividade real do sistema. No topo, em letras garrafais, uma faixa vermelha berrante. Aviso de discrepância de auditoria. Alguém riu. Uma risada baixa, quase imperceptível, mas que ecoou no silêncio como o estalo de dedos em um velório, prenúncio de um desastre iminente. Ivot, luce frasa dnia sarvala sustani klar и задела внутреннего контроля. Она молчала целых 6 месяцев. Она молчала целых 6 месяцев. Как думаете, стоит ли нам прервать совещание? Мне кажется, отдел кадров захочет посмотреть продолжение. E eles olharam. Eles já estavam na porta, impassíveis, com cadernos em mãos, 2 deles. As mãos de Mariana Souza tremeram quando ela agarrou o cabo HDMI, como se tentasse estrangular uma cobra tecida de evidências. Isso é assédio, ela sibilou. Isso é uma armação. E talvez fosse. Ou talvez não. Seu rosto ficou mortalmente pálido quando seu telefone vibrou. Ela olhou para baixo, piscou novamente. Então ela se levantou, sem dizer uma palavra, sem tocar em seu laptop, apenas saiu. 50 minutos depois, ela passou pela minha mesa, com os olhos fixos para frente, os lábios cerrados, segurando uma caixa de papelão cheia do que ela conseguiu pegar em 60 segundos de colapso de sua carreira. Dentro, sua caneca de café, um cacto, uma cópia de Hábitos Atômicos e seus fones de ouvido com cancelamento de ruído de $900, ainda conectados ao computador do escritório do qual ela nunca saiu. Minha alegria foi prematura, pois ela deixou algo para trás. Seu telefone reserva. E eu sabia a senha. O que descobri naquele telefone transformou suas manipulações de horas extras em uma brincadeira de criança, como uma criança roubando doces no Palácio do Planalto. No começo, o telefone nem era protegido por senha, apenas por impressão digital, a impressão digital dela. Eu a vi tocá-lo com o polegar esquerdo milhares de vezes nas reuniões. O problema é que nunca notei a pequena faixa que ela deixava no canto da tela. Essa faixa ainda estava lá quando peguei o telefone de sua mesa, jogado no pânico, e o levei para a sala de limpeza do segundo andar, onde, estranhamente, o Wi-Fi era melhor. Pressionei meu polegar na faixa. Desbloqueado.
Eu esperava ver mensagens comprometedoras, talvez alguns e-mails. Mas eu não esperava encontrar uma pasta oculta na galeria de fotos chamada Recibos Antigos. Não havia recibos lá dentro. Capturas de tela, centenas delas, backends de folhas de pagamento, alterações de categorias de impostos, logins de usuários falsos. Uma imagem gritava com a tela, um rascunho de e-mail, vindo direto da conta do diretor financeiro, anexos maliciosos prontos para serem disparados. A próxima imagem era ainda mais revoltante. Desvio de benefícios de funcionários, canalizados sorrateiramente para uma obscura empresa de fachada. E então, a pasta fatídica, rotulada com uma única palavra, banco. Lá dentro, uma lista de nomes. Um calafrio percorreu minha espinha ao ver o meu ali. Ao lado, anotações frias e calculistas. Meu, sabe demais, provavelmente desconfiado. Monitorar trimestralmente. Jamais colocar em cópia. Outra entrada, sobre um tal de Pedro. Pedro do financeiro fatalmente notará se as discrepâncias do lote ultrapassarem 5%. Ela não estava apenas nos vigiando, mas asterisco antecipando asterisco cada movimento, cada suspeita. Cada pessoa que ela apunhalou pelas costas, cada equipe que ela envenenou com sua língua viperina, tudo meticulosamente catalogado, como um exterminador registrando uma infestação. Uma planilha, pasmem, com código de cores, rastreando quem ousou ir ao RH, e as mentiras que ela teceu para encobrir seus rastros. Mas a cereja do bolo, a prova irrefutável de sua sordidez, estava nos arquivos de áudio, escondidos nas profundezas de suas gravações de voz, rotulados com uma frieza aterradora, ensaio de sala de diretoria completo. A audácia! Ela ensaiava suas traições, planejava cada golpe como uma peça de teatro macabra. O sangue me gelou nas veias. Eu ouvi. Ela estava ensaiando um discurso sobre por que ela merecia o cargo de chefe da Costa Oeste. Mas de repente, como se estivesse fora de controle, ela interrompeu o monólogo, respirou fundo e sussurrou. Eles acreditarão em qualquer coisa se você parecer cansado o suficiente. Vou queimar a velha guarda até o chão, e então tudo isso será meu. Absolutamente tudo. Ela soltou uma risada. Não uma risada feliz, mas algo sinistro, como o rangido de um bisturi. Obviamente, ela tinha planejado tudo e não estava agindo sozinha. O último arquivo continha uma gravação de tela onde ela recebia uma transferência bancária para uma conta offshore. O nome do remetente estava oculto, mas na descrição do pagamento havia a seguinte mensagem: pelos serviços prestados na etapa 2. Não havia etapa 2 em nossa documentação corporativa. Quando saí do armário de limpeza, meu coração batia como se eu tivesse roubado segredos de Estado. Eu não apenas expus uma fraude. Eu descobri uma conspiração para tomar o poder. Uma operação silenciosa e cirurgicamente precisa para esvaziar nossa empresa por dentro. E Mariana Souza era apenas uma ferramenta nas mãos de outros. Ela era o bisturi. Agora eu tinha uma faca e sabia exatamente onde apontá-la. Mas primeiro eu precisava de uma alavanca. Uma que não apenas a demitisse, mas também fizesse alguém falar, porque uma pergunta ainda queimava meu cérebro. Quem me enviou aquele envelope? Afinal, se alguém do departamento de compliance estava me alimentando com munição, não era por senso de justiça. Eles estavam me manipulando para puxar o gatilho por eles. E eu ia descobrir o porquê. Eram 2h12 da manhã quando cheguei a um lugar onde ninguém pensa em esconder nada, a sala de impressão no 3º andar. As câmeras não a cobriam. Ninguém se preocupou em rastrear os registros de atividade. Por quê? Porque as impressoras não roubam dinheiro. Elas apenas ronronam silenciosamente em um canto enquanto as pessoas destroem suas vidas no papel. Eu imprimi tudo. A gravação de áudio, o recibo de transferência bancária, o esquema de rotas offshore, suas notas bancárias. Cada folha saiu quente, cheirando a toneira e verdade. Eu selei todas as evidências em um envelope grosso de manilha e escrevi 3 palavras em letras grandes com marcador, apenas para os olhos dos auditores. Mas eu não ia entregá-lo. Ainda não. Eu precisava entender o quão fundo tudo isso ia. De quem mais as mãos tocaram este trabalho sujo? Porque Mariana Souza não estava apenas falsificando horas. Ela estava transferindo dinheiro, redirecionando bônus, criando empreiteiros falsos com folhas de pagamento assinadas por alguém 2 andares acima de mim. E eu tinha uma teoria. Veja bem, alguns meses atrás, um dos altos executivos, Ricardo Almeida, um homem de uns 50 anos, de suspensórios, que cheirava colônia cítrica e pensão alimentícia, começou a aparecer sem aviso prévio nas verificações de folha de pagamento.
Sempre apenas passava, sempre fazia perguntas estranhamente específicas sobre nosso sistema de recálculo de benefícios. Perguntas que você faz quando já sabe as respostas, mas quer entender o quanto a outra pessoa sabe. Na época, pensei que ele estava monitorando o trabalho de Mariana Souza. Mas então percebi, ele mesmo deu esse trabalho a ela. Então, agi como qualquer contador de meia-idade com uma queixa e delírios de grandeza. De manhã, joguei a isca, enviando a ele um e-mail inofensivo. Olá, Ricardo, um pequeno aviso. Encontrei algumas discrepâncias ao reconciliar. Marquei-as por enquanto. Talvez não seja nada demais. Só queria que você desse uma olhada antes da semana de auditoria começar. Exatamente 12 minutos depois, Ricardo respondeu. Obrigado por sua diligência. Está conectado. Nada demais, certo? Nada além do fato de que eu não mencionei que tipo de discrepâncias eram, o que significava que ele já sabia. Mais tarde naquele dia, recebi uma mensagem no Teams de uma conta que não reconheci, apenas iniciais. Sem foto. A mensagem de CM dizia: precisamos conversar. Eu não enviei aquele envelope, mas sei quem o fez e eles querem que você revele mais do que a verdade. Usuário offline. Os pelos dos meus braços se arrepiaram como códigos de barras. Alguém estava jogando dos dois lados, me alimentando com informações para tirar Mariana Souza de cena. Mas agora que ela se foi, eles queriam que eu terminasse a faxina. Isso significava que, para eles, eu era apenas uma vassoura para varrer a sujeira de verdade. Eu pesquisei esse apelido esquerdo no nosso sistema interno. Nada. Mas então me lembrei de Mariana Souza murmurando algo durante uma reunião de orçamento, quando ainda achava que eu era apenas um enfeite. Se CM descobrir isso, estou perdida. Eu achei que fosse um consultor. Agora percebi que CM não era alguém a quem ela se reportava. CM era alguém a quem ela temia. Naquela noite, fiquei até tarde, depois dos faxineiros, depois do contador que finge trabalhar até tarde enquanto assiste a compilações de lutas de MMA no YouTube. Esperei, e pouco antes da meia-noite, uma luz acendeu no departamento de compliance. Um escritório, uma silhueta, alguém alto, homem, magro. Caminhei sorrateiramente pelo corredor com uma pasta na mão. Cada passo parecia um passo para a beira de algo irreversível. Bati uma vez. A porta se abriu e lá estava ele. Havia um lampejo de surpresa em seus olhos, mas rapidamente substituído por uma avaliação fria e calculista. Meu coração batia forte, minhas mãos suavam, mas eu estava ali, pronto para o que viesse. Roberto Macedo, chefe do Departamento de Auditoria Interna. O homem que só abria a boca quando alguém perdia dinheiro ou confiança. Ele me lançou um olhar, depois para a pasta. Ah, disse ele sem emoção. Então o corpo finalmente boiou. Estendi a mão para pegar a pasta, mas não a soltei. Por que eu? Perguntei. Ele sorriu como se o próprio diabo tivesse sido pego lendo a Bíblia. Por que você não quer uma promoção? Disse ele. Você anseia por justiça? Isso o torna útil. Finalmente soltei a pasta. Mas já naquele momento, percebi que não era justiça. Era guerra. E eu tinha acabado de ser convocado. Roberto Macedo ficou em silêncio por um longo tempo. Apenas parado, abrindo a pasta e folheando as páginas, como se decidisse se ria ou cortava a própria garganta. Eu podia ver as engrenagens girando por trás de seus olhos, os cálculos mudando, a dinâmica do poder. Justiça, hein? Ele finalmente murmurou, uma mistura de admiração e cinismo em sua voz. Isso é lindo. Você acha que é o primeiro herói neste jogo? Eu fiquei ali, esperando, não por uma resposta, não por permissão, mas apenas para que ele terminasse seu maldito monólogo. O escritório de Roberto era um cubo gélido, um santuário de minimalismo impessoal. Uma estante, quase deserta, abrigava uns poucos livros esquecidos. Uma planta, definhando em seu canto, parecia um vestígio abandonado dos anos 2000. A mesa, impecável em sua ordem, era profanada por um único objeto, uma placa de identificação desbotada, pregada na parede como um escárnio. Nela, lia-se, INT, integridade acima de tudo. A ironia impregnava o ar como um perfume barato, e eu não estava disposto a tolerá-la. Você se acha esperto, Roberto vociferou, folheando a última página do dossiê com desdém. Acha que Mariana Souza é a raiz do problema? Ela é apenas um sintoma, meu caro. Um sintoma de uma infecção muito mais virulenta. Mantive o silêncio, fixando-o com um olhar desafiador, instigando-o a revelar suas cartas.
Você está certo sobre Mariana Souza, ele prosseguiu, arremessando o arquivo sobre a mesa como se fosse lixo. Ela estava desviando muito mais do que horas extras. Mas isso é maior do que ela, maior do que esta empresa, maior do que qualquer um de nós. Meu coração saltou no peito. Havia algo perturbador em seu tom, como se ele não estivesse mais falando comigo. Era como se estivesse desfiando um monólogo para si mesmo, ou talvez para um espectador invisível. Varri o escritório com os olhos, buscando alguma pista naquele ambiente estéril, mas éramos apenas nós dois ali. Quem mais está envolvido? Perguntei em um tom uniforme, embora a adrenalina já estivesse fervendo em meu peito. Roberto inclinou-se para trás em sua cadeira, juntando as mãos em frente ao rosto, como se decidisse se me mataria com a verdade ou simplesmente acabaria comigo silenciosamente. Após uma longa pausa, ele finalmente disse: Você nunca se perguntou por que a semana de auditoria é realizada apenas uma vez por ano? Porque nós permitimos que isso aconteça. Nós montamos um show para eles, para que os funcionários pensem que estão seguros. Nós a montamos como uma peça bem ensaiada. Pisquei, convencendo-me de que tudo isso, essa farsa, era parte de um plano. Roberto não sorriu. Nem sequer se moveu. Você não entende. A farsa é o plano. A semana de auditoria. É uma manobra de diversão. É uma cobertura para algo muito maior. Eles têm construído isso há anos, e a cada ano fica mais profundo, mais sofisticado. Senti meu estômago se contrair. Quem está por trás disso? Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, levantou-se e caminhou até a janela, olhando para o horizonte da cidade. As luzes cintilavam à distância, indiferentes à podridão que corroía as paredes desta empresa. Os verdadeiros jogadores não estão na contabilidade, garoto, Roberto finalmente disse, com gelo em sua voz. Eles nem sequer estão neste prédio. Quer respostas? Quer saber quem realmente está puxando as cordas? São aqueles que não precisam estar aqui. Comecei a sentir o peso de suas palavras, a realidade apertando meu peito como um torno. Não estou aqui para jogos, Roberto. Nem eu. Ah, mas você está jogando, ele interrompeu. Só ainda não sabe disso. Antes que eu pudesse fazer a próxima pergunta, Roberto puxou uma pasta grossa de papel manilha de debaixo da mesa. Ele jogou-a na mesa ao lado da que eu havia entregue a ele. Você foi longe demais, disse Roberto, e sua voz cortava como uma faca no osso. Mas pegue isso. Olhe. Isso é o jogo de verdade. Abri a pasta lentamente. O ar na sala estava carregado de tensão. Dentro, encontrei algo que quase parou meu coração. Uma lista de nomes. Executivos de alto escalão, não apenas da nossa empresa, mas de todos que estavam minimamente associados a nós. E no topo da lista, em negrito, Ricardo Almeida. Ricardo, aquele cara que se movia nas sombras, fazia perguntas, dava passos silenciosos e cautelosos. Aquele que eu pensava estar apenas supervisionando o trabalho de Mariana Souza. Roberto me observava enquanto eu processava o que via. Ele controla o fluxo. O dinheiro. Ele puxa as cordas há anos, mas você não o encontrará em nenhum relatório oficial. Ele é um fantasma, um mestre de marionetes. A realidade atingiu como um soco no estômago. Não se tratava apenas de Mariana Souza, da fraude salarial ou da semana de auditoria. Era uma conspiração corporativa. Uma rede de corrupção tão profunda que desmantelá-la exigiria mais do que algumas planilhas. E se eu pretendia sobreviver, se pretendia derrubar os verdadeiros jogadores, teria que jogar pelas regras deles. Roberto se levantou, sua cadeira rangendo no chão como unhas em um quadro negro. Ele pegou o paletó do encosto da cadeira e o vestiu. Eu aconselharia você a ir embora, disse ele, e seus olhos se encheram de um frio glacial. Você já tem motivos suficientes para sofrer pelo resto da vida. Mas se insistir em continuar, saiba que você está sendo observado. Eles estão sempre observando. E com essas palavras, ele simplesmente desapareceu, me deixando sozinho com a lista de nomes. Um fantasma na máquina. Uma decisão incrivelmente difícil. Mas uma coisa era clara, eu fui longe demais. Fiquei sentado por um longo tempo, olhando para a lista de nomes, como se estivessem escritos em sangue. Ricardo Almeida. Claro, era ele. O fantasma na máquina corporativa. O cara que jogava xadrez enquanto todos nós estávamos presos no jogo de damas. Mas para quem ele trabalhava? Quem estava puxando as cordas dele?
E então, a verdade me atingiu como uma tonelada de tijolos. Não se tratava apenas de dinheiro. Nunca se tratou. Não era um esquema mesquinho para embolsar algumas horas extras. Era sobre controle, sobre poder, sobre uma rede de influência que se estendia mais longe do que eu poderia imaginar, envolvendo nossa empresa como um laço. Senti o peso desse conhecimento pressionando meu peito. A única saída era cortar as cordas, destruir tudo até o chão. Mas isso significava ter que jogar pelas regras deles. E eu não sabia se estava pronto para ir tão longe. Mas a pasta, a lista, as palavras de Roberto ecoavam na minha cabeça. Você já tem dor suficiente para uma vida inteira. Olhei para a pasta novamente. Algo estava errado, como se eu tivesse perdido algo importante na primeira vez. Virei-a, examinando cada dobra, cada canto. E então, na parte inferior, notei uma pequena nota, rabiscada às pressas. Ricardo não é o seu principal problema. Fase 2 é a fase 2. As palavras ficaram presas como um nó na minha garganta. Que diabos era a fase 2? No que eu estava me metendo? Por que Roberto estava me advertindo tanto? Ele me deu o fósforo e agora está me afastando do fogo. Eu tinha que descobrir. Sem perder tempo, fiz algumas ligações discretas. Daquelas em que você não quer que a pessoa do outro lado da linha perceba que está sendo manipulada. Nos dias em que a folha de pagamento ainda não era um campo de batalha corporativo, eu era conhecido como um cara confiável, que sabia manter tudo sob controle. Isso me tornou útil para algumas pessoas. Chegando ao último nome da minha lista, Beatriz do RH, obtive uma resposta que nunca esperava. Por que você precisa de informações sobre a fase 2? Ela perguntou baixinho, sua voz carregada de uma cautela que me alarmou. Quem te contou sobre isso? Hesitei. O que é a fase 2? Beatriz fez uma longa pausa. Por um momento, pensei que a ligação havia caído, mas então ela falou novamente, quase em um sussurro. Você não tem ideia do que está acontecendo, tem? A fase 2 não é apenas um projeto, é um sistema. Uma reestruturação completa que vai muito além das questões financeiras. Não posso dizer mais, mas saiba, você não é o primeiro a tentar desenterrar isso. A ligação caiu. Fiquei sentado, atordoado. Meus dedos tremiam enquanto desligava o telefone. A fase 2 não era apenas uma fraude nas finanças. Era um sistema intrincado, uma reestruturação radical que ameaçava engolir a empresa inteira. A simples menção da fase 2 era o suficiente para semear o medo, para silenciar até os mais corajosos. Eu precisava desesperadamente de respostas, mas a quem recorrer? Roberto? Beatriz? Nem mesmo em meus próprios instintos eu podia confiar. Quanto mais eu me aprofundava nessa teia de mistérios, mais claro se tornava que eu havia cruzado uma linha perigosa. Não era apenas Mariana Souza e Ricardo que eu enfrentava, mas um sistema obscuro, meticulosamente construído para manter pessoas como eu, silenciosas, obedientes e descartáveis. Recuar? Jamais. Não depois de tudo que eu havia descoberto, depois de ter vislumbrado a verdade por trás da cortina. Eu tinha apenas um movimento restante, uma última cartada. Precisava confrontar Ricardo, forçá-lo a revelar seus planos antes que a fase 2 transformasse a empresa em um navio fantasma, onde o medo paralisaria a todos. Eu sabia onde encontrá-lo naquela noite. Ricardo jamais se demorava no escritório, nunca ficava depois das 18 horas. Mas ele tinha um refúgio secreto, um bar decadente perto das docas, um antro mal iluminado onde os tubarões corporativos afogavam seus segredos e ambições. Era lá que eu o esperaria. A hora da minha cartada final havia chegado. Vesti meu terno como uma armadura, agarrei o arquivo que continha a verdade e saí porta fora, sem chances de voltar atrás. Ao entrar no bar, o ardêncio impregnado com o cheiro acre de cerveja vencida e o amargor do arrependimento me atingiu em cheio. A penumbra abraçava o local, revelando poucos frequentadores. Mas meus olhos o encontraram de imediato. Ricardo Almeida, solitário no fim do balcão, afogando-se em um uísque. Aquele homem que eu ingenuamente julgara ser apenas um ambicioso executivo. Agora, a verdade me golpeava como um raio. Ele era um peão, uma engrenagem em um esquema colossal, muito além da minha compreensão. Sentei-me ao seu lado, o peso esmagador de tudo que estava acontecendo comprimindo meu peito como um torniquete. Ricardo girou o corpo lentamente, seus olhos se estreitando ao me reconhecer. O que você quer? Sibilou, a voz destilando desdém. Sem hesitar, disparei. Quero saber sobre a fase 2. Seu corpo enrijeceu instantaneamente, os dedos crispando-se ao redor do copo.
Pela primeira vez, vislumbrei rachaduras na sua máscara de autoconfiança. Você não faz ideia do que está pedindo, sussurrou, a voz carregada de um aviso sombrio. Você se meteu fundo demais nisso. Estou aqui, retruquei, e não vou a lugar nenhum. Ele me encarou por um momento, depois suspirou, e um sorriso sinistro se formou em seu rosto. Tudo bem, disse ele. Você quer saber? Eu vou te contar. Mas assim que você ouvir, não haverá mais volta. Você já está muito envolvido nisso, e não há saída. Me inclinei para a frente. Este é o momento em que tudo que eu trabalhei, tudo que descobri, está prestes a desmoronar. E Ricardo está prestes a revelar a última peça do quebra-cabeça. Ricardo recostou-se em seu assento, seu rosto impassível. Ele tomou outro gole lento de uísque, seus olhos vagando pelo bar, como se estivesse considerando se deveria me contar tudo ou simplesmente sair da sala, me deixando definhar na ignorância. Mas ele ficou, e essa foi minha primeira vitória. Você não entende, disse Ricardo em voz baixa, como se estivesse tentando impedir que as palavras saíssem de sua própria boca. A fase 2 é maior do que nós, maior do que a empresa. Trata-se de controle. Trata-se de remodelar tudo que sempre conhecemos, e tudo isso por um único propósito, o sistema. O sistema financeiro mundial. Pisquei, sentindo um arrepio na espinha. Isso não estava apenas ficando sério, estava ficando assustadoramente sério. Mundial? Perguntei, inclinando-me para a frente, como se estivesse tentando extrair a verdade do ar. Você está dizendo que isso é algum tipo de conspiração internacional? Ricardo soltou uma risada curta e amarga, seus olhos desviando-se nervosamente para a porta. Você acha que isso é apenas manipulação de folha de pagamento? Isso é brincadeira de criança. Isso vai até o topo. Você acha que Mariana Souza é apenas uma rata corporativa que queria mais dinheiro? Ela é uma peça em um jogo muito maior. Eles têm pessoas em todos os lugares. Contratos governamentais, empresas de tecnologia, bancos. Isso permeia todos os setores que você pode imaginar. E aqueles que puxam as cordas, você nunca os encontrará. Suas palavras pingavam em minhas veias como veneno, paralisando com medo e ao mesmo tempo provocando uma admiração doentia. Meu cérebro trabalhava freneticamente, tentando juntar tudo. E o quê? Você está me propondo simplesmente sentar e assistir isso acontecer? O sistema controla tudo. Mais do que você pode imaginar, sussurrou Ricardo, inclinando-se para a frente, seus olhos ardendo com um fogo febril. O sistema nos mantém em suas mãos. E agora você faz parte dele, quer queira ou não. Assim que você expôs as manipulações de horas extras de Mariana Souza, eles perceberam que você estava desconfiando de algo. Não se trata apenas do que você sabe agora. Trata-se do que você pode descobrir. E quanto mais fundo você cavar, mais difícil será sair. Suas palavras cravaram-se em meu peito como balas. Minha boca ficou seca e minhas palmas suavam frio. Até onde isso vai, Ricardo? Sussurrei, quase inaudível. Quão fundo isso vai? O sorriso de Ricardo era frio, quase piedoso. Isso vai até o fim. E agora que você está dentro, você verá isso em todos os lugares que olhar. Você não é mais um peão. Você é uma ferramenta, uma arma nas mãos deles. Eles têm tudo sob controle. A influência deles, as alavancas deles, em todos os aspectos da sua vida. Você fez parte disso por anos e nem sequer suspeitou. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Meu coração disparou. Não era apenas um escândalo corporativo. Era uma estrutura inteira, uma rede de poder, corrupção e manipulação, abrangendo indústrias, governos e economias inteiras. E agora, sussurrei, sentindo minha voz tremer. O que eu faço com isso? Simplesmente ir à polícia, denunciar tudo? Ricardo sorriu sombriamente, balançando a cabeça. A polícia? Acha que eles vão acreditar em você? Não. Eles vão te enterrar mais rápido do que começar a cavar essa merda. Ninguém vai te levar a sério a menos que você tenha algo para barganhar. E acredite, se você tornar isso público, eles virão atrás de você. Eles vão te destruir antes que você possa falar. Engoli em seco, sentindo o peso das palavras dele me oprimindo. Então, qual é o plano? O que eu devo fazer? Sentar e ver tudo isso acontecer? Não, respondeu Ricardo, recostando-se no banco. Você vai lutar. Faça o que você foi criado para fazer. Você não pode sair agora. Há muito em jogo,
e você está muito envolvido. Você simplesmente não pode sair. Levantei-me abruptamente, a sala girando diante dos meus olhos. Eu não conseguia respirar. O ar parecia denso demais, sufocante. Meu cérebro trabalhava freneticamente, tentando processar o que Ricardo acabará de dizer. Era mais do que eu podia imaginar. Você ainda acha que pode impedir isso, não é? Perguntou Ricardo, observando-me atentamente. Você se acha um herói. Acha que vai salvar o mundo? Mas é tarde demais. Não haverá vencedores aqui. Só resta decidir como você quer perder. Saí cambaleando do bar, o coração batendo forte no peito. A escuridão lá fora parecia pronta para me engolir inteiro. As palavras de Ricardo pesavam sobre mim como uma laje de pedra, sufocando-me com suas insinuações sinistras. Eu fui longe demais. Não havia volta. Mas o aviso de Ricardo, suas palavras ecoando na minha cabeça, apenas alimentaram minha determinação. Eu não podia recuar agora. Eu já sabia demais. E aqueles por trás de tudo isso, aqueles que se achavam os manipuladores, não escapariam impunes. Não enquanto eu estivesse vivo. Eu sabia o que tinha que fazer. Não era apenas sobre Mariana Souza. Não era apenas sobre a segunda fase. Era sobre destruir todo o sistema. Um sistema que manipula, controla e destrói vidas sem sequer piscar. Para fazer isso, eu precisava de uma alavanca. Uma alavanca de verdade. E eu sabia onde encontrá-la. Havia uma pessoa que tinha as respostas que eu precisava. Roberto Macedo. Eu ainda não tinha terminado com ele. A noite gélida mordia as ruas enquanto eu me arrastava até meu carro, cada passo carregado com o peso da revelação. As luzes da cidade dançavam distorcidas nas poças, um espelho deformado do mundo e da minha antiga certeza. Não era só sobre Mariana Souza ou Ricardo Almeida. Era uma teia, uma estrutura de poder sombria e traiçoeira, controlando muito mais do que eu jamais sonhara. Eu tinha uma última carta na manga. Com a mão tremendo, disquei o número de Roberto Macedo. O telefone tocou, 1, 2 vezes, e então ele atendeu. Roberto Macedo, eu disse, a voz firme por fora, mas a tensão me corroendo por dentro. Precisamos nos encontrar. O silêncio dele pesou. Um som de algo sendo arrastado, o clique sutil de uma fechadura. Eu sabia que você voltaria se, ele finalmente disse, um tom divertido, quase debochado, na voz. Você estava investigando, não é? Pensou que podia jogar pelas regras, mas você foi longe demais nesse jogo. Eu não estou jogando, Roberto Macedo. Cansei de jogos. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei no que você está envolvido e vou derrubar tudo isso. Roberto Macedo soltou uma risada, baixa e gutural. Acha que agora você está no controle? Acha que pode simplesmente invadir e destruir tudo? Você se acha especial, diferente daqueles fantoches que tentaram antes? Sua voz transbordava desprezo, seus olhos me perfurando como raios-x. Eu não sou diferente, respondi, apertando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Eu sou apenas o último que sobrou. Um longo silêncio pairou na linha, e eu quase podia sentir o cérebro de Roberto Macedo funcionando. Ele não estava com medo. Ainda não. Mas ele podia sentir que estava chegando. Nos encontramos amanhã de manhã, às 10 horas, no Armazém Dodge. Você conhece o lugar. Eu não hesitei. Eu estarei lá. Desliguei, sem dizer mais nada. O jogo havia mudado. E agora era a hora do confronto final. Na manhã seguinte, o armazém estava tão sombrio quanto eu me lembrava. Paredes de concreto cinzentas, janelas quebradas, um cheiro de podridão e abandono no ar. Havia uma sensação de conclusão ali, um silêncio sinistro que fazia cada som ecoar. Roberto Macedo estava no centro, esperando. Havia confiança em sua postura, mas eu podia ver o canto de sua boca se contraindo, um sinal sutil de uma tempestade se aproximando. Na penumbra que penetrava o telhado esburacado, sua figura mal era visível. Você veio, disse Roberto Macedo, e havia uma calma assustadora em sua voz, inadequada para a tempestade que se aproximava. Parece que eu te subestimei. Pensei que você fugiria, mas você está aqui, pronto para brincar com fogo. Eu não estou brincando, Roberto Macedo. Estou aqui para queimar tudo, retruquei, aproximando-me dele, e minha voz soou com desprezo gélido. Vou expor todos vocês. Você, Ricardo Almeida, todo o seu sistema.
O olhar de Roberto Macedo fixou-se na pasta que eu segurava na mão. Ele sabia o que estava ali. Era apenas uma questão de tempo até que a verdade viesse à tona. Você não tem poder para destruir isso. Isso vai muito além de tudo que você pode controlar. Ele deu um passo à frente, e agora nossos rostos estavam a centímetros de distância. Mas em uma coisa você está certo. O jogo acabou. Pelo menos para você. Um calafrio percorreu minha espinha com suas palavras, atingindo o alvo com precisão. Parecia que ele estava esperando que eu fizesse minha jogada. Mas para ele também era tarde demais. Ele não fazia ideia do que o esperava. Joguei a pasta no chão, aos seus pés. Eu já fiz minha jogada. Agora é a sua vez. Você sabe o que está dentro, e todos os outros também saberão. O jogo acabou. O olhar de Roberto Macedo escureceu quando ele se abaixou para pegar a pasta. Ele folheava as páginas, e a tensão em suas mãos aumentava. Seu sorriso presunçoso vacilou. A verdade estava se revelando diante dele, e ele sabia disso. Arquivos, murmurou ele. Você acha que é tudo? Isso não significa nada. Mas sua voz tremia traiçoeiramente. A fachada começou a desmoronar. Inclinei-me para mais perto. A verdade, como uma arma, nos separando. Quer saber o que acontece a seguir? Perguntei em voz baixa. Eu já enviei isso para todos os meios de comunicação, para todos os canais de notícias, para todos os órgãos reguladores. Eles estarão aqui em 1 hora. E quando eles chegarem, todo esse sistema que você construiu desmoronará. Todo seu império se desfará em pó, Roberto Macedo, e você não poderá fazer nada sobre isso. O rosto de Roberto Macedo empalideceu como se tivesse sido atropelado por um trem de carga. Pela primeira vez, vi medo em seus olhos, medo genuíno, animal. Ele estendeu a mão para o telefone, mas já era tarde demais. O jogo havia terminado. Todas as peças se moveram, e não havia para onde ele fugir das consequências. Você está acabado, pronunciei, e essas palavras ecoaram na boca com um gosto